Queridas amigas, queridos amigos, los recibíamos con una música típicamente africana que es de África del Sur y que se llama Mama África. Mama África. Y si han escuchado, el cantante que habla suajili, habla un poco inglés, un poco suajili, va mencionando los diferentes países de África en la canción. Y les damos entonces, cada día se hace más complicado, gracias a Dios, cada día, gracias a Dios, en Swahili diríamos Mkosi, ¿no? Gracias a Dios, cada día se hace más complicado saludar en nuestros eventos, porque ahora tenemos que saludar muy buena madrugada para quienes nos están acompañando desde China. Así que una buena madrugada para ustedes, son las 5:15 de la mañana en China. Bueno, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para quienes están en Europa y quienes están en África. Muy buenas tardes, ya oscureciendo, para quienes estamos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Buenas tardes todavía más temprano para quienes están en Chile y buenas tardes mucho más temprano para quienes están en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en Centroamérica. La verdad es que esto se está haciendo cada vez más complicado y estamos en este momento manejándonos con un arco horario de 13 horas. 13 horas, o sea, en este momento hay aquí conectadas y conectados hermanos y hermanas de los 5 continentes y hay entre la gente que está aquí, o sea, aquí hay en este momento personas para las cuales ahora en este mismo momento son las 4:15 de la tarde y personas para las cuales son las 5:15 de la mañana. Esto es algo que nunca antes había pasado en la historia de la humanidad y hay que reconocer, es horrible decir que algo pueda ser gracias a esta terrible peste que estamos sufriendo, pero hay que tener presente que muchas veces a lo largo de la historia se ha visto que las guerras, las pestes, todas estas calamidades acaban incentivando las innovaciones científicas, las novedades científicas. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Así que hoy, a ver, gente de África, ¿hay cómo pararlos a ustedes? ¿Existe alguna manera, algún segredo, algún misterio, un feitiço talvez, que possa parar vocês? Vocês são uma máquina de trabalhar, uma máquina de produzir eventos, ideias, novidades. Como se pode parar vocês, africanas e africanos? Vocês são maravilhosas e maravilhosos. Irmãs e irmãos da África. Vocês são maravilhosos, são gente incrível. Estão no coração. Por isso que tenho África aqui, porque vocês estão no coração. Impossível conhecer vocês e não colocar vocês no coração. Impossível. La verdad es que estamos encantadas y encantados porque los eventos que ustedes producen son buenísimos y son uno atrás del otro. Y mi felicitación, principalmente en este caso, va para todo el equipo. Aquí tengo el escudo atrás mío, con el pensador africano, la hermosa escultura del pensador africano que a mí me han regalado mis alumnas y alumnos de Angola. Este equipo de investigación y de producción científica y de estudio sobre la sociedad, la cultura jurídica y la historia del África subsahariana. Aquí tenemos hoy presentes una cantidad de hermanas y hermanos del África subsahariana y mis felicitaciones van para todo ese equipo extraordinario que muy buena hora, querida profesora doctora Andrea Gastrón, noble vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, en muy buena hora, junto con la querida profesora doctora Isabel González Nieves,
nuestra excelente secretaria del Departamento de Ciencias Sociales, creamos desde el departamento. Qué felices estamos de que este grupo haya nacido, porque no cesa de darnos satisfacciones. Y todo eso en gran medida se debe a una mujer que es tan querible como maravillosa, a una amiga mía querida del corazón, realmente, que ha tomado esta iniciativa en sus manos y la ha cuidado y la ha hecho crecer de la misma manera que una jardinera hace crecer unas flores, unas plantas, con cuidado, con esmero, con delicadeza, con dedicación. Lina Bernarda Ventura Caloyas, mujer que simboliza a la noble República de Angola. Gracias, Lina, desde el corazón. Gracias, Lina, y gracias en tu nombre a todo ese equipo maravilloso de mujeres y de hombres de África y de otros países también, que han empezado a trabajar y que han hecho que que es el primer grupo de estudios del mundo fuera de África, en una facultad de Derecho dedicado al África subsahariana, no haga otra cosa que proporcionarnos momentos inolvidables. Querida Lina, tuya es la palabra, tuyo es el evento, nuestro es el momento de aprender. Obrigado desde o coração. Tú, então, adiante. Muchas gracias, querido profesor Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas tardes para los amigos de América. Hoy vamos a empezar un nuevo encuentro con una nueva tarefa de intentar trazer nuevas cosas para que todos los amigos possam aprender con nosotros. Desde ya agradezco la presencia de todos los profesores de la Universidad de Buenos Aires y de Girona. Agradezco también a todos los elementos, miembros de este grupo y de otros grupos de la Universidad de Buenos Aires que hasta hoy han nos acompañado en esta ardua tarefa. Hoy continuaremos con la presentación acerca de la mujer, la sociedad entre África y Brasil, donde tendremos como punto central la influencia de África para América, más específicamente en Brasil. En Angola, las mujeres siempre han tenido un papel protagónico en la lucha contra la colonización y la independencia, que ha influenciado y se ha extendido a Brasil y a otras regiones de. Y por eso vamos a empezar con la presentación de nuestra querida amiga Silvia Sequeira, que es una persona muy querida y que viene de Brasil. Ella que tiene un amplio currículo, pero que intentaré aquí abreviar en pocas palabras. La doctora Silvia Sequeira es abogada, presidenta de la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad del Conselho Federal del Colegio de Abogados de Brasil, miembro del Colegio de Abogados de Brasil, consejera federal de los períodos de 2 períodos, presidenta seccional de la Comisión en 3 períodos. Actualmente exerce la sustitución del Senado Federal por Bahía y es autora de varios libros, donde destaco el libro
la color del Poder Judicial brasileiro. Tem um pós-grado em Direitos Humanos e Direito Constitucional para Afrodescendentes. Formou parte da delegação do governo em la Conferência Internacional sobre a Luta contra o Racismo em Durban, Sudáfrica, e formou parte da delegação do Conselho Federal de uma missão em conflito de Darfur, Sudão. Silvia hoy apresentará o tema La Mujer en la Constitución del Estado Angoleño. Silvia, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas noches. Eu quero agradecer e fazer uma breve saudação em homenagem ao professor Ricardo. Então, eu saludo a todas as pessoas que estão nos mirando pelo canal de YouTube. Agradeço a la UBA através do professor Ricardo Ravnovic, meu estimadíssimo professor, que me incluiu no grupo de estudo da África subsaariana, em nome de quem saludo a todos os professores dessa universidade. Muitas graças, professor Ricardo. Saludo ainda a querida professora Andréa Gaston e agradeço também a coordenadora do grupo, professora Lina Ventura, minha querida e estimadíssima colega, em nome de quem cumprimento todos os demais componentes do grupo e, por final, a todos os meus colegas brasileiros que estão agora mirando esta transmissão. Agora irei falar em português. O protagonismo da mulher negra na história da construção dos estados de Angola e Brasil e sua repercussão na conquista de direitos, este foi o tema que nós escolhemos para fazermos esta breve reflexão nesta noite. Esse trabalho ele visa demonstrar a importância da participação da mulher negra no contexto histórico, político, social e econômico de Angola e Brasil, países que guardam extrema identidade entre si, em razão da forma de colonização que se deu em ambos, cujas mulheres contribuíram... Me ouves? Todos me ouvem? Sim, te estamos ouvindo. Agora não. Sim, podes continuar. Posso? Contribuíram de maneira significativa na construção dessas duas nações. Preambularmente, nos interessa mencionar a importância da presente narrativa sob a perspectiva histórica, através do casamento da história com o direito e as suas consequências sociais, políticas e jurídicas vivenciadas de então até os dias atuais. Segundo o professor Ricardo Ravnovic, a história é uma dama fugidia, ao passo que a história do direito é uma dama escapista, expressões que situam a melhor compreensão do vocábulo história, porém com tênue distinção quanto às expressões agregadas à dama, levando-se em consideração o tempo e a intensidade da fuga desta senhora. Falo da dama. O mesmo autor também nos remete à compreensão dessa expressão, história, a partir da nossa tenra idade,
quando ela é introduzida através dos contos de fada, momento em que a nossa compreensão intelectiva ela é rasa, cuja percepção se dá de forma muito direta e sem grande esforço, sem a obrigação de ler por dentro, virar o produto apresentado pelo avesso, realizar a recriação, perceber com facilidade apenas o aspecto empático da obra apresentada, por exemplo, nas histórias de Walt Disney, nos dando conta de ser a história um dos primeiros vocábulos a ingressar em nossas vidas, estimulando as nossas fantasias para evoluirmos em direção a uma compreensão mais apurada, fazendo-nos pensar além do palpável, migrando da realidade para a ficção, ampliando a carga de valoração. Nós motivando a pensar através da expressão, da fala e a escrita criativas, propiciando a um esforço de ver e ouvir a realidade, nos impelindo a realizarmos conexões entre experiências pessoais e alheias, entre ideias nossas e dos outros. Bom, nessa linha de raciocínio e com esse agregado do mestre, o autor, de forma muito clara, ele revela o sentido complexo da palavra história, apresentando diferentes proporções, contendo trechos. E assim ele os supuestos acontecidos en el pasado, una narración que a hechos se refiere e uma inevitável fluctuação a esse relato em la frontera entre la realidad y la ficción, ou, por lo menos, uma fuerte subjetividade. Fizemos essas breves pontuações no sentido de identificar as diversas fontes históricas com vistas a legitimarmos a procedência da análise do processo civilizatório colonialista desenvolvido pelos portugueses em Angola, pautado na escravidão africana, cuja libertação teve como uma das suas protagonistas principais na perspectiva feminina a rainha Nzinga, cujos reflexos históricos dessa escravidão ainda repercutem até hoje, graças à situação de grande pobreza que enfrentam não só Angola, mas os países africanos. Eu agora faço um recorte na importância ancestral de Nzinga para a libertação de Angola e Brasil. Eu vou fazendo um casamento entre as dois estados, Estado-nação, não é? Nessa perspectiva de nos encaminharmos para o protagonismo das mulheres negras, seja em Angola, seja no Brasil, através do olhar da história. A presente reflexão, ela se dividirá, como eu disse, em duas partes, destacando a trajetória de libertação e independência numa perspectiva de gênero, focando, em primeiro lugar, Angola, a partir da narrativa contida no livro de Roy Glasgow, Nzinga, uma rainha africana, e, em segundo lugar, a vida das mulheres negras brasileiras, também protagonizando a construção da nação brasileira. Enfim, ao longo dessa narrativa histórica de luta pela libertação do povo negro contra a opressão colonialista, identificaremos pontos comuns e diferentes quanto à forma que se deu esse processo nesses dois países, quanto ao formato também, às vezes, de guerra e outras vezes de guerrilha. E, dessa maneira,
as formas de lutas e ações guardavam similitudes, fosse em Nidongo, fosse em Palmares, ou em outros quilombos das Américas, cujos procedimentos identificaremos. O exercício diplomático, o estabelecimento de alianças visando alcançar objetivos comuns, os sofrimentos registrados nos tumbeiros negreiros, ensejando suicídios além do genocídio flagrante ocorrido nos porões, o justiçamento de feitores e senhores, etc., enfim, várias ações dessa natureza guardam, muitas vezes, flagrante identidade no processo civilizatório desses dois países. Porém, nesse primeiro momento, focaremos em Angola, sendo importante considerar que essa abordagem se valerá de fontes orais, como bem salienta um dos autores que escreveu sobre a rainha Ginga, da forma mais densa e historicamente consistente. Contudo, Glasgow mais que pontuou a possibilidade de informações adicionais futuras que pintassem um quadro talvez mais nítido de Nzinga. Todavia, em razão de valer-se de fontes primárias, governadores, funcionários, soldados, viajantes, aventureiros e padres, hoje, mais de 300 anos após a sua morte, admitiam a possibilidade de encontrar, ou melhor, admite-se a possibilidade de encontrarmos contradições e descrições desencontradas em alguns aspectos de sua vida. Provavelmente, muitos mitos, fantasias e boatos solidificaram-se nos fatos, criando, assim, uma mitologia acerca da vida dessa protagonista. Contudo, temos a clara consciência que a história da África e, consequentemente, dos seus países, os seus mitos, são as histórias sociais que curam, porque eles estão para além do desfecho moral que aprendemos a associar. Quando mencionamos no início do texto as quadrinhas infantis e aos contos de fadas, eles, quando lidos de forma adequada, nos deixam harmonizados com os eternos mistérios do ser, nos ajudam a lidar com as inevitáveis transições da vida, fornecendo modelos para o nosso relacionamento com as sociedades em que vivemos e para o relacionamento dessas sociedades com o mundo que partilhamos com todas as formas de vida. Isso eu busquei em Clyde Ford, no livro O Herói com o Rosto Africano, Mitos da África. Assim, a narrativa de Nzinga visa ressaltar a importância dos contos orais e escritos africanos, destacando-os como marcas das experiências humanas de um povo que, ao longo dos tempos, traduziu-se em narrativas com rosto africano, com o propósito claro de demonstrar a presença africana e, neste caso, a figura da mulher ancestral, adentrando e permanecendo como parte da cultura. Nesse particular, convém fazer breve aporte no Estado brasileiro, uma das matrizes que informam a tradição moral, que constituiu-se em prova viva da influência dos africanos, que para aqui vieram e foram escravizados como guardiões e guardiãs responsáveis por recriar a memória dos fatos e feitos de seus antepassados, ressignificando a vida nos novos lugares de morada. Assim, Nzinga trouxe a sua experiência de líder política, de estadista. Houve aqueles que foram também poetas, né? Ela trouxe essa experiência, mas na vinda para aqui, para o Brasil, outros vieram com a experiência de poetas, de músicos, de dançarinos, estudiosos, mestres, conselheiros, denominados, de modo geral,
como contadores de histórias, trazendo para o Brasil, em particular, o significado da palavra cultura africana. O uso da palavra se constitui no diálogo, no argumento, no conselho, que se mostraram como práticas essenciais do dia a dia das comunidades. Para a cultura africana, as palavras têm um poder de ação e ignorar aquilo que é pronunciado e verdadeiro é cometer uma falha grave que pode ser comparada ao ato de tirar uma parte dos elementos essenciais do nosso próprio corpo, o que nos faria perder a vida ou uma parte de nós mesmos. Assim, vale registrar os grandes depositários da herança oral da história da África pré-colonial, que aqui eu citarei rapidamente, porque o tempo não me favorece. Em Bambara, nós chamamos de Doma ou Soma, os conhecedores ou Donikeba, fazedores de conhecimento. Em Fulani, segundo a região, de Silatigui, Gando ou Tixiorinqué, palavras que possuem o mesmo sentido de conhecedor. Nesse sentido, eu trago à tona o filósofo e escritor africano Amadou Rampanteba, no sentido de exemplificar a relação entre a palavra, o conhecimento e o saber, vivenciado nas escolas dos mestres das palavras. Um mestre, e ele diz assim, um mestre contador de história africano não se limitava a narrá-las, mas podia também ensinar sobre numerosos outros assuntos, porque um conhecedor nunca era um especialista no sentido moderno da palavra, mas mais precisamente, uma espécie de generalista. O conhecimento não era compartimentado. O mesmo ancião, ele podia ter conhecimentos profundos sobre religião ou história, como também ciências naturais ou humanas de todo tipo. Era um conhecimento segundo a competência de cada um, uma espécie de ciência da vida. Vida considerada aqui como uma unidade em que tudo é interligado, interdependente, interativo, em que o material e o espiritual nunca estão dissociados. E o ensinamento nunca era sistemático, mas deixado ao sabor das circunstâncias, segundo os momentos favoráveis ou a atenção do auditório. Esse texto, ele nos sinaliza a vida como uma ciência completa e a arte de passá-la, sobretudo na perspectiva oral, cujo compromisso maior não está atrelado à escrita, mas sim à fidelidade do saber. Revela a riqueza e a certeza da entrega mais fiel da inteligência, que é o pensamento, guardado pelos seus griots. Ainda, recorrendo a Bach, a escrita ela é uma coisa e o saber é outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. É a herança de tudo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Assim, feitas essas breves ponderações, considerando numa perspectiva de gênero a vida da rainha Ginga, e eu vou precisar acelerar, nos projeta para o reconhecimento histórico da libertação do povo angolano, como também o protagonismo da mulher, como líder política, comandante hábil, diplomata com personalidade marcante, cuja atuação repercutiu de forma decisiva na relação política, econômica, social, étnica e cultural da nação brasileira. Eu teria aqui um pouco da história do Nidongo, no sentido de apresentar
a influência no comércio da política, mas eu estou vendo que a minha colega Lina já está aqui, e eu não sei quanto tempo eu tenho, eu acho que vou pular. Eu gostaria muito de pelo menos dizer a sua localização, antes de falar da Rainha Ginga, né, que é muito rico. O Nidongo ele ficava numa região que a nossa personagem africana nasce, de Angola, entre os rios Dande e Kwanza, Mundo dos Bantos, localizado ao sul do Reino do Congo e a leste do território de Luba. Doutora Silvia, já só falta Oi? Não ouço. Pode Doutora repetir? Silvia, já só falta 1 minuto. Ai, meu Deus. Então, eu trouxe, gente, eu precisava falar um pouco dela, né? Nizinga Mabandi, Nigola Kwalangi, me dê só 2 minutos para eu concluir. Ela nasceu em 1582, filha da Ginga Mabandi, Nigola Kwalangi, mas que eu não vou conseguir falar muito, não é, da vida dela. Ela descende das mulheres jagas, né? Mulheres que não criavam seus filhos, mas os abandonavam nos bosques, adotando no lugar deles adolescentes capturados na guerra. Eles alcançavam a liberdade e a virilidade trazendo a cabeça de um inimigo, e era com esse acervo que ela reunia o seu exército, e assim ela conquistou Angola. Eu teria muita coisa para falar, e para não deixar de falar do Brasil, eu vou concluir dizendo que essa ancestralidade, essa resistência, essa resiliência trazida por Nizinga, não é, através dos seus ancestrais para o Brasil, fizeram com que aqui fossem reproduzidas mulheres tão guerreiras como ela, como Dandara, como Maria Filipa, como Teresa de Benguela, como tantas outras mulheres que eu alinhei aqui para falar um pouco, mas o sentido é dizer que todas essas mulheres, hoje, elas, por direito, elas têm que assumir o protagonismo da história dos nossos países. E, por fim, só um minutinho. Só um minutinho. Só para concluir, doutora Lina. Eu quero dizer que, na perspectiva de constante aprendizado, nós precisamos, nós, mulheres negras, embarcarmos agora no navio da esperança. Nós chegamos até aqui nos tumbeiros negreiros, né? Mas agora é momento de somar esse acúmulo ancestral, é momento de caminharmos de forma inversa e desestruturarmos, sobretudo no meu país, o racismo à brasileira, muito bem articulado, conferindo a todas as mulheres o protagonismo legítimo, seja em Angola, seja no Brasil, para que ocupem todos os lugares que elas quiserem, porque é justo, legal. Doutora Silvia, já não temos tempo. Doutora Silvia. Que se reconheça que as suas vidas importam. Muito obrigada e desculpe, mas é um tema apaixonante. Obrigada. Muito obrigada, doutora Silvia, muitas graças. Eu sei que te quedaste com muitas coisas para falar, pero o tempo não temos. Vamos seguir e vamos invitar a todos
a assistir a película sobre a Rainha Ginga, que está disponível em YouTube. E para continuar, vamos seguir com a apresentação das nossas amigas Ana Celeste Januário, de Angola, e Silvana Ribeiro, do Brasil. Empiezo apresentando a nossa amiga Ana Celeste Januário, ela que é abogada, licenciada por la Universidade Agostinho Neto, professora em campo de Direitos Humanos no Instituto Nacional de Estudos Judiciais e estudante de doutorado de la UBA. Ela que é membro deste grupo de pesquisa. Apresento também a doutora Silvia Maria Ribeiro, que vai compartilhar o tema. Ela que é advogada, estudante de los cursos intensivos para doutorado em Direito Constitucional na Universidade de Buenos Aires, especialista em Direito Público, ênfase em Direito Tributário, economista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Maranhão. Nossas amigas Ana Celeste e Silvana nos falarão sobre a estrutura dos direitos humanos em África. Têm 20 minutos para apresentar o tema e que vão compartilhar para 10 minutos cada. Vamos começar por Ana Celeste. Quando queiras, podes começar. Ana Celeste, tens que conectar o microfone. Ana Celeste. Professor Ricardo, estou falando com Perfeito. Te ouvimos. Ana Celeste, não te escutamos. Ana Celeste saiu. Ana Celeste foi embora. A Ana Celeste não está mais. Podemos passar para a Silvana, então, enquanto a Ana Celeste volta. Podemos passar para a Silvana e, tão pronto, regresse Ana Celeste, começamos. Silvana, tens a palavra, Silvana? Sim, boa noite. Todos me ouvem? Sim. Perfeitamente. Então, em nome dos direitos humanos, eu saúdo a todos deste grupo e vamos, em vista do tempo, vamos avançando. Professor Ricardo, por favor, as pantagens. Perfeitamente. Você ordena, eu obedeço. Graças. De nada, é um prazer. A 1, 2 e 3. Bem, a nossa parte a ser dividida com a doutora Ana Celeste, eu vou tratar agora, neste momento, dos aspectos organizacionais, com ênfase na África subsaariana. O tema envolve uma geometria muito bem articulada dos órgãos que compõem essa estrutura dos direitos humanos e dos povos da África subsaariana. Nós utilizamos fontes de pesquisadores africanos, brasileiros e fontes portuguesas, além dos sítios oficiais disponíveis tanto da União Africana, da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e da Corte Africana também de Direitos Humanos e dos Povos. Por favor, agora professor. sim, consigo me ouvir. Próxima. Bem,
para a gente adentrar no tema de estrutura dos direitos humanos dos povos da África subsaariana, com ênfase, nós precisamos compreender a situação no mundo do sistema de direitos humanos. Sabemos que nós temos um sistema universal ou sistema global que fica sob a gestão maior da ONU, e nós temos sistemas regionais. Gostaria de destacar abaixo, como estão observando, os 3 sistemas continentais, vamos falar assim, o europeu, o interamericano e o africano. Nós temos também microsistemas, o do sudeste da Ásia e o árabe. Então, feito essa conjuntura, para a gente situar, nós vamos agora adentrarmos na perspectiva do sistema africano de direitos humanos e dos povos, da qual a África subsaariana integra. Bem, gostaria de destacar numa sequência de ideias articuladas. No primeiro plano, nós temos a União Africana e as constituições africanas. A União Africana, nesse sistema, junto com as constituições africanas, podemos destacar o direcionamento desses direitos humanos no continente africano. São mais de 1 bilhão de pessoas no continente africano. E dentro da África subsaariana, nós temos maciçamente a maioria dos habitantes do continente africano, com mais de 1 bilhão de habitantes, sendo que eu gostaria de destacar 40%, segundo a ONU, estão em situação de extrema pobreza. Então, vejam só o cenário em que a incidência das normativas, dos instrumentos de direitos humanos vão atuar. E vão atuar por meio de quê? Da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, ou também denominada Carta de Banjul. É o pilar de sustentação do sistema africano de direitos humanos e dos povos. A partir desta carta, são criados 2 órgãos, tal qual como um sistema interamericano. Uma Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e um Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos. Esses 2 órgãos, eles formatam, junto com a partir da Carta Africana, esse pilar de sustentação. Agora passaremos para a gente entender alguns aspectos desses instrumentos e desses órgãos que formam essa geometria do sistema de direitos humanos na África. Então, começamos com a União Africana. Ela foi lançada inicialmente em 2002. Como foi bem observado, dentro dos sistemas continentais, o sistema africano é o caçula do sistema regional no mundo, é o mais novo. Primeiro nós temos o europeu, depois veio o interamericano, e por último, em 2010, a partir da fundação da União Africana, 2002, e a União Africana ela é uma sucessora de uma outra entidade que existia desde 1963, que era a Organização da Unidade Africana. E a União Africana ela lança como missão uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus próprios cidadãos e representando uma força dinâmica na arena global. E, a partir dessa missão, é lançado, inclusive para a Agenda 2063, da África, os direitos do homem. Então, vejam a projeção dos direitos humanos no continente africano. A sede dessa União Africana, ela fica na capital da Etiópia, Addis Abeba. A União Africana é composta de 54 Estados-membros, sendo 49, nós sabemos que maciçamente essa divisão geopolítica entre África subsaariana, nós temos o contraponto, que é a África Mediterrânea. A África Mediterrânea são apenas 5 países. Então, maciçamente, a África subsaariana é a parte dominante dessa divisão geopolítica, com seus 54, da África, com 54 Estados-membros, sendo 49 estados da África subsaariana. O presidente da União Africana, o atual presidente, é o presidente da República Democrática do Congo,
ele é um chefe de Estado, né? Félix Antônio, e ele tem um mandato de 1 ano. Então, a União Africana ela é sempre presidida por um chefe de Estado ou chefe de governo de um Estado membro da União Africana. Passamos, então, a comentar 2 aspectos das constituições africanas, principalmente as constituições, eu estou me referindo aqui às constituições africanas que foram construídas, elaboradas na década de 80, na década de 90, pós aí o processo de independência. E por que as constituições são importantes? Porque as constituições, elas recepcionam as diretrizes de direitos humanos dentro dos Estados membros que compõem a União Africana. Mas tem uma crítica. Essa crítica é a mesma, por exemplo, que é chamado pelo pesquisador Kabunda de mimetismo constitucional. E o que significa mimetismo constitucional? As construções das constituições africanas, elas importam modelos europeu, o modelo americano, o modelo francês, a Grã-Bretanha. Então, ele chama isso de mimetismo constitucional. Não tem nada de diferente que sejam importadas coisas boas, mas que há que se respeitar as particularidades do continente africano. Por favor, professor, a próxima. Bem, feito alguns aspectos entre a União Africana e as constituições, passamos para, então, o documento pilar do sistema de direitos humanos e dos povos do continente africano, ou a Carta de Banjul. Vejam só, em 1981, ela foi adotada e somente em 1986 ela começou o seu processo de implementação. E se nós observarmos que tem a palavra povos, não só é de direitos humanos. A primeira particularidade que chama a atenção, e nós vamos comentar mais adiante, e vamos prestar atenção, por que a Carta Africana ou o Sistema Africano de Direitos Humanos engloba a expressão povos. Bem, este documento tão importante para o sistema africano teve inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. A sua estrutura básica, ela se compõe de 68 artigos. É uma carta relativamente não muito extensa, mas muito bem objetiva e bem contemporânea para a realidade africana. Ela consta de um preâmbulo e se divide em 3 partes. A primeira parte, que vai do artigo 1º ao 29º, vai tratar dos direitos e deveres. Depois, a segunda parte vai tratar das salvaguardas, que vai dos artigos 30º ao 63º. E depois, a última parte, finalizando a carta, nós vamos ter as disposições diversas. Bem, as especificidades da carta, eu gostaria de destacar, estão aí na pantalla, destaquei 3 pontos específicos que os pesquisadores, a partir da base de pesquisa, e eu penso que seja muito interessante destacá-los nesse momento. O primeiro ponto, eu já falei, ele é um novo instrumento normativo a integrar o sistema regional de promoção e proteção de direitos humanos, né? O segundo aspecto é que a Carta Africana reconhece os direitos humanos e os direitos dos povos em sua relação dialética. E o sentido de povos é uma aglomeração, um todo social, que tem um direcionamento político e está localizado dentro do território. Não há de se falar em minorias, em etnias, em segregações. É um todo social, é um todo que tem um direcionamento político e este todo está localizado dentro do território. A Carta Africana também enuncia deveres individuais, não só em relação ao próximo, mas também em função da comunidade, na linha da tradição africana, que pode ser explicada pela cultura coletivista e comunitária que se estende por toda a África desde o período pré-celta. Nós sabemos que
o sistema coletivo, o sistema solidário, o atuar cultural, comunitário dos povos africanos, das pessoas que habitam a África, com suas tradições, com suas culturas, próprios específicos pela filosofia Ubuntu, que nós acabamos de conhecer por meio do próprio exercício desse grupo de pesquisa maravilhoso, levam a esse sentimento não só individual, mas para o sentimento coletivo. Professor Ricardo, por favor, a próxima. Bem, essa Comissão de Direitos Humanos, a Carta Africana, ela cria os 2 órgãos. Vamos falar do primeiro órgão, né? Que compõe o binômio que dá a implementação e a concretude para a promoção e proteção dos direitos humanos no continente africano, inclua-se a África subsaariana. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela nasce a partir da Carta, no seu artigo 30, tem esse direcionamento. Ela é composta por 11 comissários, sendo 9 da África subsaariana. E essas pessoas são pessoas notáveis, são pessoas de alta moralidade, de alta reputação nos seus estados, nas suas comunidades, nas suas vivências, e elas são escolhidas numa assembleia em escrutínio secreto na Assembleia da União Africana. As competências macro, evidentemente, em vista da metodologia de apresentação, ela visa promover e proteger os direitos humanos, além de fazer o processo de interpretação da Carta. Daí ela tem dupla função, dupla competência, a conciliatória e a interpretativa. Agora, o que nos chama a atenção, junto a essa concretude de direitos humanos e dos povos no continente africano, é que a comissão, ela tem uma rede de atores que auxiliam nesse processo. Uma rede que a gente pode expressar é composta de organismos privados e de órgãos ou instituições públicas. As ONGs, desde 1988, são 103, até o momento, são 103 ONGs credenciadas junto à Comissão de Direitos Humanos e dos Povos, né? E que auxiliam esse processo de concreção dos direitos humanos. Também, como instituições públicas, de natureza pública, nós temos os Institutos Nacionais de Direitos Humanos. Até agora, dentro dos 54 Estados-membros, nós temos 29 criados, se são públicos, eles são criados por lei, mas tem um contraponto. 26 estados ainda não criaram seus Institutos Nacionais de Direitos Humanos como auxiliares da Comissão de Direitos Humanos e dos Povos, né? E nesse sentido, ainda há um distanciamento para se chegar aos 54. Bem, e aí está, nós retiramos das fontes, direto do sítio oficial da Comissão Africana de Direitos Humanos, essas imagens, onde mostra uma sessão pública, né? E temos também a mesa que está conduzindo essa reunião. Hoje o presidente da Comissão Africana, ele é da Etiópia, e a Etiópia, como sabemos, é um Estado-membro da África subsaariana. A sede da comissão fica na capital da Gâmbia, em Banjul. A próxima, por favor. Bem, do outro lado, compondo o binômio de órgãos que dão concretude aos direitos humanos no continente africano, nós temos o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, em 2004. Então, também está ele é muito novo a criação desse tribunal, porque entre 1986 e 2004 ficou a comissão, e a comissão em vista para atender todas as demandas do continente africano, não estava dando conta, então foi criado um protocolo para criar esse órgão de natureza jurisdicional. A comissão não tem a natureza jurisdicional,
e complementar a Comissão Africana na proteção e promoção dos direitos humanos. Isso está no artigo 8º da Carta Africana. Com relação à sua composição, a Corte Africana, ela é composta de 11 juízes, e aí, nesse caso, tem que ser juristas, não são pessoas, eles têm que ter o requisito de serem juristas. A composição hoje, 9 são da África subsaariana. Também eles são escolhidos na Assembleia da União Africana, e ele tem um caráter inovador. Doutora Silvana, atenção ao tempo. Quantos minutos faltam? Já só faltam 2 minutos. Sim, estamos a concluir. Nós temos a paridade de gênero obrigatória. As competências é resolver litígios e proceder à investigação no caso de violação em massa dos direitos humanos e dos povos, é a competência contenciosa, e também tem a consultiva. Por favor, a próxima. E aí nós temos a Corte Africana, e observem que o presidente é da Corte do Marfim, também um Estado-membro da África subsaariana. E a maioria são de mulheres, tanto na comissão quanto no tribunal, 6 os componentes são mulheres. A sede fica em Arusha, na Tanzânia. Por favor, a próxima. E aí estão os sites, os sítios, muito interessante, obtém muitas informações, os relatórios, inclusive os relatórios, a África está vermelha, os Estados-membros não estão fornecendo os relatórios para a Comissão Africana. Tem um único Estado que está em dias com relatório, que é o Quênia. Por favor. Então, muito obrigada, e em vista do advento da Carta Africana, no dia 21 de outubro de 1986, o dia 21 de outubro é o Dia Africano dos Direitos Humanos, e eu coloco aqui a filosofia Ubuntu: eu sou porque nós somos. Graças e obrigada. Agora vamos a passar a palavra à Ana Celeste, que penso que já está aí com nós outros. Ana Celeste, por favor. Puedes ativar tu microfone? Ana Celeste, por favor. Agora sim, agora estou. Maravilha! Muito boa tarde, boa noite, bom dia ou madrugada para alguns dos nossos colegas também. Um saludo especial ao professor Ricardo, ao professor Andrea Gastron, à professora Isabel Nieves, ao professor Sankari. Um outro saludo especial para os colegas que agora se juntam ao programa, que vêm da China. Ni hao ma, espero não ter dito nenhuma asneira. Então, doutor Ricardo, gostaria que me ajudasse pondo a apresentação em PowerPoint, por favor. Espera que aqui vamos. 1, 2 e... Onde que está? Aqui está. Muito bem. Aqui estamos. Okay, muito obrigada. Então, esse painel eu partilho com a Silvana sobre o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos e dos Povos, e eu vou falar, sobretudo, dos aspectos geoculturais, históricos e organizacionais. Doutor Ricardo, pode passar. Trago uma introdução. Podemos passar para o slide seguinte, se faz favor. Trago uma introdução, uma breve conceitualização, aspectos históricos da Carta, direito dos povos, a estrutura, outros tratados e algumas considerações. Em termos de introdução, gostaria de dizer que,
neste trabalho nós pretendemos responder a 3 ou 4 perguntas. A primeira, pode passar, doutor Ricardo, existe um sistema africano de direitos humanos? Quais são os aspectos específicos desse sistema africano? Está o sistema africano vinculado a questões culturais e históricas da África? Qual é a sua estrutura, os seus órgãos e suas competências? Bom, usamos pesquisas para abordar. Direitos humanos são todos e qualquer direito que todo ser humano tem, por ser humano, estão definidos pelas Nações Unidas, e o seu princípio fundamental é a salvaguarda da dignidade de todas as pessoas, em todos os momentos e em todas as dimensões. Então, podemos passar isso também rápido. Como é que podemos passar? Qual é o sistema africano? Como é que o sistema africano dos direitos humanos surgiu? O sistema africano dos direitos humanos... Seguinte, professor. O sistema africano de direitos humanos foi criado em 1981, com a adoção da Carta dos Direitos Humanos e dos Povos, pela extinta Organização da União Africana. A Organização da União Africana entrou em vigor, como disse a Silvana, em 1986. Neste momento, todos os Estados-membros da União Africana, que sucedeu à antiga Organização de Unidade Africana, ou OUA, em 2001, e ratificaram a Carta Africana. Essa carta segue uma abordagem muito similar à da Declaração Universal dos Direitos Humanos e incorpora como especificidade a questão dos povos, devido às especificidades do nosso continente. O sistema africano está composto pela União Africana, que é um órgão que toma as decisões, e também por um órgão criado pelo tratado, que é pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que é a Comissão Africana, criada através do seu artigo 30. A comissão começou a trabalhar em novembro de 1987, em Addis Abeba, na Etiópia, e tem 3 funções: promoção e proteção dos direitos humanos e dos povos, exame dos relatórios dos Estados, interpretação da Carta, e também pode realizar outras funções que lhe estejam atribuídas. Como é que surgiu? Antes de surgir a atual OUA, surgiu a OUA. Essa Carta de Constituição da Organização de União Africana foi adotada a 25 de maio de 1963 na Etiópia. É por isso que o 25 de maio é definido como Dia da África. Em 2000, entendeu-se que devia se transformar a Carta de Constituição da União Africana. E então deixou de ser OUA e passou a ser União Africana. Depois disso, esta carta já sofreu mais uma emenda. Esta é uma emenda que se chama também Emenda de Moçambique e que alterou os objetivos da União Africana, porque os objetivos constitutivos, um dos principais, vou falar já a seguir, é sobretudo a autodeterminação dos povos. Antes da criação da Carta Africana, da Constituição da OA, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução, que é a Resolução 1514, que previu o princípio da autodeterminação dos pueblos, igualdad soberana de las naciones, independencia política de todos los pueblos de África y no injerencia en las potencias coloniales. Entre 1981 y 1986 fue discutido y aprobados los documentos que dieron origen a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, también conocida como Carta de Banjul. La dignidad como valor forma parte del sistema africano
o de la concepción africana de los derechos humanos con dos dimensiones. La dimensión colectiva, con base en el concepto de Ubuntu, y la dimensión individual. Los derechos de los pueblos está en el preámbulo. Siguiente, profesor, por favor. Los derechos de los pueblos está en el preámbulo de la Carta y se indica la necesidad que todos los pueblos africanos de ser libres, en alusión a lo que, aunque no estaban independientes, y la afirmación de las comunidades africanas. La Carta presenta o representa el resgate de los principios y valores de los diversos pueblos africanos que, cuando se fue creada la Carta, fueron sometidos a un régimen colonial. El derecho africano tiene como presupuesto un derecho del grupo, comunitarios, que considera al individuo como elemento del cuerpo social. Dentro de los dichos derechos de los pueblos indicados por la Carta, están derechos como la solidaridad, en su artículo número 3A, o derecho al desarrollo económico, derecho social, cultural y el derecho a la integridad de los estados. Como siguiente, profesor, por favor. Como lo dice Silvana, la Carta Africana tiene 68 artículos distribuidos en 3 partes. La primera, los derechos específicos de humanos y de los pueblos. La segunda, el establecimiento de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y las disposiciones finales. La Carta establece la comisión y esa comisión es formada por 11 miembros y tiene su sede en Banjul, Gambia, como lo dice muy bien Silvana. Es el órgano de supervisión de la Carta. Tiene un mandato amplio en la promoción de los derechos humanos a través de los diferentes instrumentos. Hace la monitoría de la situación de los derechos humanos de los estados parte. Se realiza a través de los informes de los estados que presentan regularmente. Los estados tienen que presentar informes de 2 en 2 años por cada uno de los tratados. Eso he visto como algunos representantes de estados como un de los impedimentos para presentar siempre, periódicamente, los reportes. La comisión puede también recibir quejas de los estados. No se ha realizado hasta ahora queja de cualquier estado contra otro estado y de individuos o grupos. Los criterios de admisibilidad son amplios y también permiten comunicaciones de ONGs, individuos o en nombre de víctimas de la violación. Entre tanto, la comisión no puede emitir decisiones jurídicamente vinculantes. Las decisiones jurídicamente vinculantes pueden ser adoptadas por los tribunales. Aparte de la Carta Constitutiva de la Unión Africana, la Carta de los Derechos Humanos y del Pueblo, hay otros documentos y órganos en el sistema africano de los derechos humanos. Hay también la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, ya lo referimos. Hay la Comisión Africana, hay la Carta de los Derechos y Bienestar de los Niños, que tienen también su comité, que es el comité de los peritos. Hay el protocolo a Carta Africana sobre los derechos de las mujeres y el protocolo para el establecimiento del Tribunal Africano de los Derechos Humanos de los Pueblos. Acá es importante decir que al momento... Mi querida amiga Ana Celeste, ya es el último, Lina, ya, un minuto solo. Acá es importante decir que el Tribunal Africano está en transición. Había, o hay al momento, 2 tribunales. Un tribunal de justicia y otro tribunal de derechos humanos. Y los estados partes, reunidos en asamblea, entendieron que era mejor mezclar los sistemas
é fazer apenas um tribunal de Justiça e Direitos Humanos. Pode passar, professor, por favor? Como consideração final, eu gostaria de dizer que os documentos africanos de los direitos humanos, a Carta e os outros, são instrumentos que precisam continuar a ser estudados em seus diversos aspectos. ¿Por qué el sistema africano adoptó los derechos y los deberes? ¿Por qué el sistema africano adoptó la cuestión del pueblo para se definir? Estudo, muchas gracias, Ubuntu para todos y todas. Muchas gracias, querida amiga Ana Celeste. Sem mais qualquer coisa, vamos passar para a última e não menos importante, minha querida amiga Verônica Costa, que também é chamada de Ebony ou La Orixá Verônica da Oxum. Verônica, que nasceu em Rio de Janeiro, é de uma família de advogados. E sua especialidade é Direito Penal e Direito Processual Penal. É perita judicial de grafite, documental e acidente de tráfico. Verônica hoje vai nos falar sobre candomblé, que vai de África a Brasil, os aspectos sociopolíticos e jurídicos. Verônica, tienes solamente 20 minutos y no más uno. Tienes la palabra, Verónica, por favor. Boa noite. Antes de iniciar, está me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de expressar o meu sentimento, né, de que cada vez que eu sou convidada a participar de um debate ou estar aqui na condição de estudante de uma das mais respeitadas universidades da Argentina, como é o caso da UBA, e poder fazer parte desse incrível primeiro grupo de estudos da África subsaariana, dirigido e coordenado pelos brilhantes professores Dr. Ricardo Rabinovich e Dr. André Gastron, né, que são reconhecidos mundialmente pelo seu notável saber jurídico, e para mim é mais do que uma simples pesquisa de estudo, para mim é um trabalho social, pois é uma forma de eu trazer para os colegas estudantes assim como eu, né, e os demais ouvintes, informações sobre minha religião, para que as pessoas tenham uma visão ampla e ajudem de alguma forma a combater a intolerância religiosa e o racismo. Dito isso, dando continuidade ao meu estudo sobre direito e candomblé, hoje eu vou falar sobre candomblé, uma prática religiosa originária dos vários pontos do continente africano e de Angola e o seu destaque no Brasil. O meu objetivo hoje é descrever o candomblé, uma prática religiosa cujos elementos de cultos são originários de vários pontos do continente africano e de Angola, com particular destaque para as práticas diversas que chegaram fazendo parte da bagagem imaterial de escravos trazidos ao Brasil durante os tenebrosos séculos de tráfico e tráfego população nativa africana. A colonização portuguesa imposta aos territórios africanos trouxe para o Brasil uma grande população de homens e mulheres negras oriundos de várias partes da África para servir aos seus senhores das terras brasileiras e suas respectivas fazendas e engenhos. Essa grande população de povos africanos trouxe consigo sua própria cultura, seus hábitos, costumes, suas expressões religiosas e uma forma de culto e invocação transcendental característica dos povos africanos. Tecnicamente falando, o que foi trazido para o Brasil, juntamente com os escravos africanos, trazidos de vários países do continente negro, não foi precisamente o candomblé, como é conhecido atualmente.
A prática de invocação tradicional e ancestral africana, usada na adoração e manipulação de elementos transcendentais, seria difícil classificá-la assim, ou nomeá-la até mesmo por candomblé, visto que os africanos escravos trazidos para o Brasil, no decorrer dos séculos de tráfego e escravidão, eram provenientes de pontos diferentes da África. Falavam diferentes línguas, tinham hábitos, costumes, culturas e religiões diferenciadas. É de ressaltar que, até mesmo em países cujos povos são originários do mesmo tronco ancestral, como é o caso de Angola, cada grupo etnolinguístico tem um nome próprio para os deuses invocados e, consequentemente, uma religião e religiosidade diferente. Assim, podemos dizer que os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravos trouxeram consigo também seus dialetos, costumes e tradições, como já disse, e práticas religiosas africanas, e na junção de etnias e grupos linguísticos, né, sob o mesmo senhorio, na convivência da mesma senzala, foi forjada uma forma peculiar e distinta de invocação e adoração que, uma vez consolidada e legitimada, convencionou-se chamar-se candomblé, a invocação de entidades africanas enquanto prática religiosa brasileira. Desta forma, o candomblé, como é conhecido hoje, né, é uma manifestação religiosa de origem puramente brasileira, gestada e nascida no Brasil, mas em vários países africanos existe e sempre existiu a invocação aos ancestrais, uma prática presente em todos os cerimoniais, como de nascimento, festas de puberdade, tanto masculina quanto feminina, casamentos, funerais, semeaduras, colheitas, caças e outras vertentes do fazer comunitário, onde vivos e mortos fazem parte da mesma vivência. Porém, nota-se nestes países a ausência de uma religião denominada candomblé, né? Várias são as razões da inexistência em África e em Angola de uma prática religiosa tradicional institucionalizada, como é o caso do candomblé no Brasil. As mais apontadas são a imposição e as mais adotadas, na verdade, né, e apontadas, a imposição e a universalização do cristianismo, tida como uma única regra religiosa plausível, a única que salva e liberta. A imposição da cultura religiosa europeia sobre os sistemas religiosos africanos, a desclassificação das culturas religiosas africanas, práticas pejorativamente chamadas de fetichistas e satânicas pelos ocidentais, colonizadores dos territórios africanos e, por fim, a adoção espontânea ou imposta da cultura e educação dos colonizadores dos territórios pelos estados africanos, mesmo após a independência política e econômica destes países. Aqui reside a importância da relevância da institucionalização do candomblé como uma religião e não apenas uma prática cultural no Brasil. O candomblé é, assim, uma forma de manutenção e preservação da cultura religiosa dos ancestrais africanos, o viés pelo qual hábitos, costumes e educação tradicional africana são preservados e ensinados a gerações de afrodescendentes e daqueles que se identificam com as formas de ser ou de estar daqueles que, antes de serem escravos, eram pessoas livres e soberanas em seus próprios territórios, vivendo segundo as mais diversas formas de organização social, econômica e religiosa, conforme seus grandes grupos etnolinguísticos. Como expressão religiosa de grande destaque no Brasil, o candomblé é a expressão da resistência contra a imposição da assimilação dos pressupostos religiosos estabelecidos pelos colonizadores e uma forma de conquista de espaço no campo religioso dominado pelo catolicismo romano, a religião oficial da colônia, que de forma depreciativa classificou as práticas africanas de idolatria, fetichismo, alienação e outros termos que atualmente ainda são usados
por pessoas pouco esclarecidas que expressam e destilam ódio quando se referem ao candomblé. Ademais, o candomblé não é uma religião uniforme. Suas práticas não seguem o mesmo ritmo ou a mesma liturgia em todos os terreiros ou templos. A apresentação de cada cerimônia depende da ação e a que pertencem seus líderes, seus guias espirituais. As principais diferenças entre os vários tipos de candomblé é a origem étnica africana das entidades invocadas. E aqui eu vou destacar, né, os tipos ou nações mais conhecidas de alguns pontos do continente africano e Angola, né, como também do Brasil, com sua grande influência no Brasil, que foi o que veio para cá, que são, primeiro, no Sudão, Nigéria, Benin, nós temos o Queto, com o uso da linguagem Yorubá. Segundo, em Angola, representando os povos de Banto, de Angola, Moçambique e Congo, que são as entidades representadas por caboclos, as entidades da mata. E terceiro, no Brasil, nós temos 4 tipos, ou 4 nações, que são também o Queto, do qual eu faço parte, né? A minha religião faz parte do Queto, o Candomblé de Angola, o Batuque e o Xangô de Pernambuco. Convém destacar que o candomblé não é praticado somente no Brasil e na África. Existem outros países como Espanha, Portugal, Itália, até mesmo Alemanha, México, Panamá, outros países mais que adotaram o candomblé como uma prática religiosa, mas, infelizmente, em Angola, um contexto africano de onde partiram muitos escravos que, uma vez aqui no Brasil, foram determinantes para o estabelecimento e legitimação do candomblé como prática religiosa, não há muitas evidências da existência do cerimonial do candomblé, mas havendo similaridades nas práticas tradicionais. O que realmente existe e sempre existiu em Angola é o culto a entidades tradicionais, aos antepassados, a invocação aos espíritos das florestas, como é o caso dos caçadores, que são orientados por essas entidades, aos espíritos do mar, como é o caso do culto a Quianda, que é a deusa do mar, orientadora dos marinheiros e navegantes. Temos também a entidade responsável pela chuva, pela cura, na casa da chuva e dos curativos, que temos as casas de cura, a invocação a entidades responsáveis, como eu te falei, pela chuva e pela fertilidade, tanto de humanos quanto de animais, de prosperidade no cultivo da terra e na criação, e outras práticas, né, também similares, mas assim, similares realizadas aqui no Brasil, aqui as do candomblé. O que eu posso destacar mais de importante? Isso é importante. Importante destacar que essas práticas realizadas em Angola não foram institucionalizadas à semelhança do candomblé no Brasil e das igrejas cristãs. São, porém, cerimônias executadas em festividades quando se busca cura, proteção e outras ocasiões por pessoas que professam a religião cristã, praticando deste modo o sincretismo, que também se vê em outras religiões e outras práticas religiosas. Em Angola, assim como em outros países da África, exercer a religião tradicional africana é ainda conotado como feitiçaria e ocultismo. Esta condição é resultante dos longos séculos de colonização e suas consequências, e com a disseminação do cristianismo, este que classificou a prática religiosa tradicional africana de idolatria e prática satânica. Por essas e outras razões, em Angola e em outros países africanos, as religiões africanas não resistiram à invasão do cristianismo e da cultura ocidental, apesar de ser praticada a revelia e em oculto como forma de resistência e oposição aos colonizadores. A repressão confirmou a prática e a esfera doméstica e familiar. Uma pequena minoria teve que adotar o sincretismo para, de forma camuflada, exercer os pressupostos da religião tradicional africana, como é o caso das igrejas angolanas, hoje conhecidas como igrejas cristãs africanas. Sem dúvida,
podemos facilmente auferir que a prática religiosa tradicional e de invocação aos ancestrais e antepassados, a confiança nas entidades com poderes transcendentais é uma prática presente em África e em Angola, com especial destaque, ainda que, com o decorrer dos séculos, não chegou a se institucionalizar à semelhança do que acontece no Brasil. Em linhas gerais, a institucionalização do candomblé no Brasil resultou numa mais-valia para a preservação e continuação da prática religiosa ancestral africana, o que significa a valorização dos esforços empreendidos por homens e mulheres trazidos para o Brasil, presos por aguilhões, cujas correntes não foram capazes de prender seus espíritos e vagavam livremente pelas florestas, rios e mares de suas terras de origem, ao ponto de trazer do lado de cá do oceano as práticas religiosas que, realizadas lá em liberdade ou aqui na condição de escravos, ora identifica e os qualifica como um povo livre, soberano, com direitos de escolher e praticar sua religiosidade, assim como faziam seus ancestrais. Eu costumo dizer assim, eu gosto, na verdade, de dizer, né, e trazendo assim como uma fala final, que eu nem sei quanto tempo, porque eu vou me perdendo, eu vou falando, que eu fico muito empolgada, né, eu finalizo e gosto sempre de dizer que o candomblé no Brasil e nos demais países não africanos que o adotaram como prática religiosa é, sem dúvida, sim, uma forma de manutenção e preservação e continuidade religiosa da ancestralidade africana, de forma geral e angolana, com particular destaque. Eu corri um pouco para poder conseguir falar, porque o professor fica me apertando, mas, enfim, eu acho que eu consegui falar um pouco sobre, né, os vários continentes, trazendo, como eu falei, Benin, trazendo um pouco de Nigéria, falando um pouco da cultura iorubá, falando um pouco do queto, do batuque aqui no Brasil, como eu falei, e falando, claro, de Angola, porque eu não poderia falar um pouquinho de Angola com essas minhas amigas lindas que eu tenho aqui, angolanas, né, os meus amigos também, com ciúmes, os meus amigos angolanos. Espero ter podido, mais uma vez, poder compartilhar com vocês aquilo que eu gosto muito de falar, que é sobre a nossa, não minha, mas a nossa religião. Obrigada. Muitas graças, querida Verônica. Cumpriu rigorosamente com o tempo, pero que temos alguns minutitos para algumas questões. De imediato abriremos para 5 minutos algum espaço para perguntas. Quem queira fazer alguma pergunta, por favor, pode fazê-lo em chat ou levantar a mão. Prefiero en chat, Lina, porque estamos muy sobre el tiempo y con el levantado de la mano uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que prefiero que sea por chat. Te adelanto, Cayo Fernando pregunta si es posible dejar un email. Por supuesto, escribiéndome a mí o al Departamento de Ciencias Sociales, dejas el email y te contactamos con el equipo o con quien quieras. Por supuesto que sí. No tenemos más preguntas, profesora Lina. Muchas gracias. Siempre que terminamos de este evento, me sai la sensación que hay más cosas para decir y que no fueron ditas, pero que en otras oportunidades lo traemos acá para podermos hablar. Entonces, paso la palabra al doctor Ricardo, pero que antes quiero agradecer a todos que acá nos acompañaron hoy y les pido que continúen acompañando por las investigaciones de este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso muy, muy grande. La verdad, desde este lado del océano, para quienes están aquí en Brasil y quienes están en África. Yo quiero, ante todo, quiero agradecer a Lina, a todo el equipo,
quiero agradecer y felicitar a las expositoras que hoy, yo me imagino que ustedes también, yo es impresionante lo que aprendo en estos eventos, la cantidad de cosas que no sabía y que me voy con muchas ganas de seguir investigando y seguir leyendo. Yo no me perdería un evento de este equipo por nada del mundo, porque la verdad es que son, como bien decía recién un chat, son una fuente de conocimiento, verdaderamente son una fuente de conocimiento. Así que muchísimas gracias. Quiero destacar el agradecimiento al máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que no solamente presta el apoyo, en realidad me estoy agradeciendo a mí mismo en alguna medida, pero no me agradezco a mí, sino al máster, porque no solamente nos presta el apoyo, sino que además nos presta concretamente el canal de Zoom. Así que, bueno, muchísimas gracias porque siempre apoyando el máster en Cultura Jurídica, la Universidad de Girona, en Cataluña. Uy, cómo extraño Cataluña, por Dios. Nos apoya siempre y nos presta siempre todo lo que necesitemos para poder trabajar. Lina, justamente, igual que otras personas de África que aquí están, reúne las dos cualidades de ser brillante alumna del programa de cursos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires y brillante, ya casi recibida, alumna del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Que, bueno, varias de las personas que están aquí reúnen ambos caracteres y ahí veo, por ejemplo, a algunas personas como la profesora doctora Tania Mota de Oliveira, que reúnen los caracteres de doctora de la Universidad de Buenos Aires y magíster de la Universidad de Girona, que también tienen algunas personas que están aquí que reúnen los dos caracteres. Muy bien. Quiero agradecer a la Unión Brasileño-Argentina por la integración jurídica, que ha estado presente hoy con nosotros, igual que la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica, y como siempre, porque prácticamente yo creo que ya viene incorporada en la pantalla del Zoom, la muy noble y destacada presidenta del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, mi querida amiga Silvia Giurlani, que siempre nos está acompañando. Uno enciende el Zoom y está la carita de Silvia Giurlani, ahí es como que viene ya incorporada, ¿no? Es como la doctora Tania, que uno dice ya, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que acaso mi pantalla tiene ya a la doctora Tania ahí? Porque siempre aparece. Bueno, tenemos varias personas acá que son permanentes, como por ejemplo Andrea Bulnes, como Carolina Estepa Becerra, como nuestra querida Eulalia Salgado, Carolina desde Colombia, Eulalia desde Ecuador, el profesor Sebastián Sancari, que nunca deja de acompañarnos en los eventos, la profesora Natalia Stringini, que siempre viene a acompañarnos en todo momento, toda esta gente maravillosa, la profesora Elizabeth Silva, que siempre está con nosotros. Bueno, la verdad que toda una gente maravillosa. Cosas que me parece interesante destacar en estos minutos. Bueno, coincido plenamente con la profesora Lina Caloyas en cuanto a que cada evento uno aprende muchísimo y uno se queda con muchísimas ganas de más eventos, ¿no? De estos y de que se traten más temas y en profundidad. Por supuesto, la exposición de la profesora Silvia Cerqueira, por Dios, qué conocimientos tiene esta profesora, cómo sabe y qué bien habla y qué bien transmite lo que sabe. ¡Qué maravilla! La verdad, profesora Silvia, aquí la profesora Andrea Gastrón te invita para que participes de un libro colectivo que ella está coordinando ahora, y porque quedó muy interesada y ya creo que se va a comunicar contigo por vía directa para coordinar, porque creo que vas a tener que escribir un artículo, te guste o no te guste, para ese libro, porque todos vamos a estar esperándolo. Pero realmente la cuestión de la situación de la mujer en África
Yo creo que hay que trabajar mucho eso. Yo creo que hay que trabajar mucho eso. Quienes han tenido la desgracia de ser alumnas o alumnos míos, o sea, profesores y profesoras míos, que es lo que mis alumnos y alumnas son, habrán visto que tengo mis propias hipótesis sobre por qué en las culturas africanas la mujer siempre ha tenido una situación muy diferente de la que ha tenido en las culturas post exilio de África, post salida de África. Yo creo que el cambio es muy posible que se haya producido en la llegada a el África subsahariana, y que allí haya sido donde se empezó a perder la predominancia de la mujer en la sociedad. Y últimamente estoy incorporando la cuestión muy difícil, pero cada día estamos encontrando más evidencias de la sociedad de lo que nosotros llamamos el Neandertal. Y creo que hay que trabajar mucho ese tema. Hay que tener presente que el encuentro con el Neandertal es postafricano, ¿no? El encuentro con el Neandertal se da en el Medio Oriente y en Europa. La gente de África incluso es la que menos incidencia tiene en su ADN del Neandertal. Los que tenemos antecedentes europeos y del Medio Oriente tenemos una presencia de más o menos un 3% de nuestro ADN del Neandertal, y en cambio los africanos tienen mucho menos, tienen aproximadamente un 1% del Neandertal en el ADN, y yo creo que habría que investigar este tema de cómo incidió nuestra mezcla con el Neandertal en estas cuestiones. Y creo que hay que ver en qué medida la influencia europea destruyó la situación de la mujer. O sea, no en vano Nzinga fue la gran figura y una entre muchas grandes figuras femeninas del África. Hay que tener presente que África tuvo, por ejemplo, el único caso de un reino musulmán dirigido por una mujer, ¿no? Esto es una cosa del África subsahariana, tuvo el único reino musulmán dirigido por una mujer de la antigüedad, lo cual es muy interesante, y creo que habría que ver un poco en qué medida esto se alteró por la aculturación producida por el ingreso de los europeos en el mundo subsahariano. Creo que esto es algo que hay que trabajarlo, es muy interesante. Otro tema que hay que trabajar y que te pido por favor que lo pongan en la agenda porque es un tema para investigar, es un tema para tesis doctorales, es un tema para mucho tiempo de trabajo, es algo que no hemos hecho todavía, que es la influencia de las ideas africanas sobre la libertad y sobre el ser humano en la emancipación iberoamericana o latinoamericana, porque tenemos que incluir a Haití, que es francesa, en la emancipación latinoamericana. Esto es algo que no se ha estudiado, o sea, se parte de un principio de considerar a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Diderot, o a Locke, a los ingleses, en las ideas de emancipación latinoamericanas, pero se deja de ver que la mayor parte de la gente no tenía idea quién era Rousseau, no leía francés, tampoco leía inglés, pero en cambio la cultura africana sí estaba en los pueblos latinoamericanos, a través, como muy bien lo han dicho ustedes, a través de esas mujeres y esos hombres que habían sido traídos a la fuerza de una manera horrenda. Creo que alguna vez tenemos que hablar del genocidio negro, tenemos que dejar de hablar solamente del tráfico de esclavos y hablar concretamente de las cosas por su nombre. El genocidio negro, millones y millones de mujeres y de hombres fueron asesinados vilmente para un comercio que producía enormes ganancias.
el pueblo de Bristol el año pasado en Inglaterra, arrojando la estatua de Edward Colston al río Avon, sacando la estatua de su pedestal, arrastrándola hasta el río Avon y tirándola, un hombre que tenía un monumento en la ciudad de Bristol como hijo directo de la ciudad, y que el dinero que había usado para filantropía había surgido de alrededor de 80.000 seres humanos, 80.000 mujeres y hombres arrancados de sus hogares, de sus tierras, de sus dioses, de sus idiomas, y llevados, y atención, que muchísimos morían en el trayecto, y otros se dejaban morir, el famoso banzo, ¿no?, con el cual se dejaban morir tantas mujeres y tantos hombres cuando llegaban a ese mundo en el que realmente no valía la pena a veces vivir. A mí me parece que es tan heroica la actitud de esas mujeres y de esos hombres que continuaron con la vida, que continuaron llevando la vida adelante. Ashe, querida Yalorishá Verónica, ashe para toda esa gente. Que estén eternamente, como nos enseñaron ustedes en otro de los eventos. En África uno no muere cuando es recordado. Los recordamos y las recordamos, en el corazón y en cada momento. Mujeres y hombres a los cuales no les hemos dado nunca el reconocimiento que se merecen por el daño terrible que se les hizo. Nunca les hemos dado el reconocimiento que merecen. Y quiero terminar estas brevísimas palabras de despedida diciendo algo que me quiero decirlo, queridas amigas, porque me viene del corazón. Qué lindo que es tener nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires negra. Qué lindo que es eso. Cómo extrañábamos tener una negritud en nuestra facultad. ¿Cómo extrañábamos eso? ¿Cómo extrañábamos que nuestros claustros, nuestros pasillos, nuestras aulas, nuestros salones fueran tan blancos? ¿Cómo extrañábamos no tener sangre negra en nuestra facultad? Qué lindo que nuestra uva ahora sea también negra. Qué lindo que es nuestra uva verla también negra. Desde el corazón, gracias, hermanos y hermanas de África, gracias, hermanos y hermanas de Brasil, que representan a la sangre africana, de Colombia, que representan la sangre africana, de Ecuador, que representan la sangre africana, de Venezuela, que representan la sangre africana. Bienvenidas y bienvenidos a una uva que era tan blanca y que necesitaba de esa sangre negra, que necesitaba de esas caras, de esas manos, de esos corazones del África negra. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por traernos esa cultura ancestral y maravillosa que tanto nos beneficia a todas y a todos. La semana que viene, el miércoles, a las 18 horas, hay que anotarse en el Departamento de Ciencias Sociales, vamos a tener un evento maravilloso. Un evento extraordinario. Música y derechos humanos en la dictadura militar brasileña. Vamos a escuchar la conferencia de Nelson Basile Neto, nuestro querido hermano, presidente y creador de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, que nos brindará la tesis con la cual ha concluido con la máxima calificación la maestría, el máster en cultura jurídica en la Universidad de Girona. Y en ese mismo acto terminaremos el evento creando y lanzando el primer equipo del mundo sobre música y derecho. El primer equipo que va a existir sobre la faz de la Tierra dedicado a la investigación, la producción científica y el estudio de la relación entre música y derecho, el cual quedará en manos de Nelson Basile Neto por Brasil, de Elizabeth Silva por Argentina, de Alexander Linford por Chile y de mi querida María Carolina Estepa Becerra, que con su sonrisa nos ilumina desde Colombia, ahí la estoy viendo. Y entonces 2 hombres y 2 mujeres, 4 países y todos los demás que quieran sumarse y todas las demás que quieran sumarse, porque en todo lo que el Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el máster en Cultura Jurídica hacen y humildemente lanzan, las puertas no se cierran, están siempre abiertas. Nuestras puertas no tienen picaporte, no tienen candado, no tienen cerradura. Lo que tienen es corazón. Muchísimas gracias, a cuidarse mucho, muy buen fin de semana, queridas amigas y queridos amigos.